Que não ia ter hoje, né, Josias? Você achou que não ia ter aula de Inter hoje? Vamos ter, Mas vamos ter aula de Inter, como não vamos? O presidente Lula deu uma entrevista quente ao jornal The Washington Post, e aí a gente chamou nosso professor de Inter para analisar essa entrevista, o significado de tudo isso. Lula disse ao Washington Post que não pretende interferir na relação do presidente americano Donald Trump com o presidente Jair Bolsonaro. Ele falou: eu nunca pediria ao Trump para não gostar do Bolsonaro, isso é um problema dele. Eu não preciso fazer nenhum esforço para ele saber que eu sou melhor que o Bolsonaro. Ele já sabe disso. Falou todo pimpão, né, o Lula. Ó, conosco o nosso professor de Inter, lá vem ele, Leonardo Trevisan. Eu adoro aqui o Trevisan em segundas-feiras. Me dá uma animada na segunda. Bom dia, professor. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Josias. Bom dia a todos que nos escutam. Vamos lá, vamos conversar dessa... Vamos conversar? Eu é que gostei do pimpão, viu? Fazia bom. É meio de velho, né? É meio de velho. Outro dia eu usei esse pimpão, uma amiga novinha falou: o que é pimpão? Eu falei: pô. Mas é legal o pimpão, não é? Eu acho que é simpático. É simpático. É a cara do Lula, todo pimpão. Ele falando: eu sou melhor que o Bolsonaro, não preciso nem falar isso. Mas vamos lá, essa entrevista dele foi mais para público interno, é isso, professor? Mas quando ele fala aí ele mostra uma intimidade com Trump e, de certa maneira, ele coloca ali que ele é melhor do que Bolsonaro e que Trump sabe disso. Exatamente, que Deus sabe disso, né? Olha, na verdade, eu acho que, antes de mais nada, isso é recado mesmo para o público interno, né? Tem uma função clara de comunicar moderação, de comunicar parcimônia, de comunicar equilíbrio, tom negociador, né? O alvo é esse, né? A conversa, o Josias acertou na definição disso, que o alvo maior é esse. É claro que tem uma outra função, né? De certo modo, avisar aos americanos que tudo continua em pé nas negociações. Não foi só naquela quinta-feira, nós continuamos. O recado maior está na fala sobre China. Olha, a China vende o dobro para nós, mas nós estamos querendo fazer negócio com vocês, né? O recado continua dado, né? Eu acho que Trump, de alguma forma, as insinuações de Lula de que fazer Trump sorrir, tudo isso é para o público interno. Para o negociador, e talvez aqui, viu, Josias, a gente tenha que dar um bom dia para o Richard Grenell, que arreitou tudo, né? Para que a conversa com o Lula acontecesse quando o Marco Rubio estava com o Papa, né? Mas a gente precisa notar que os sinais estão ficando muito evidentes de que aqueles três ângulos de diplomacia funcionaram. A diplomacia profissional de Itamaraty, a diplomacia empresarial, né, funcionou, o Grenell está aí, e principalmente a diplomacia militar. As três atuaram juntas. Eu acho que a gente precisa notar as coincidências, e elas foram muito fortes, viu, Fabiola? Ó, eu queria até, antes do Josias fazer pergunta para o Trevisan, eu queria ouvir também, o Josias escreveu a respeito disso, o próprio Trevisan já estava falando aqui, né? O texto do Josias é sempre muito bom. Lula usa o Washington Post para seduzir o voto moderado no Brasil. Vai lá, Josias, essa entrevista de Lula ao Washington Post, que impacto isso tem aqui no país? Ele claramente combinou uma motivação diplomática genuína com essa tentativa de seduzir, sobretudo, não é todo o eleitor, não, ele fez um discurso muito direcionado para o eleitor doméstico independente, esse eleitor que fez dele presidente pela terceira vez em 2022, o eleitor que, mesmo torcendo o nariz para ele, votou nele para mandar o Bolsonaro mais cedo para casa. Você nota que nessa entrevista, Fabiola, o Lula ele simplesmente ignora o Flávio Bolsonaro, ele escolhe como contraponto o Bolsonaro, e aparece ao longo de toda a entrevista como o contraponto que ele queria realçar. E deixou muito claro que o Brasil ainda está sujeito às intempéries antidemocráticas do Bolsonaro, né? E o Flávio ele nem mencionou. Então, claramente, ele estava falando para esse eleitor doméstico independente, evidentemente,
ele deu curso à sua estratégia diplomática, que preciso realçar, que está muito bem conduzida. Né? Se você considera a subserviência do Bolsonaro em relação ao Trump, no primeiro mandato do Trump, o Lula não fez senão o que deveria fazer mesmo, seguiu a cartilha do Itamaraty, veio o tarifaço, vamos defender o interesse nacional, não vamos nos curvar ao interesse norte-americano, até porque não há razão técnica para isso. Né? Então, ele fez esse discurso, enfatizou a preferência pelo diálogo internacional, em contraposição a essa opção eterna do Bolsonaro pelo radicalismo, pelo isolamento político, pela submissão ao trumpismo, apostou o Lula no pragmatismo do Trump. Eu não preciso fazer nenhum esforço para mostrar que sou melhor do que o Bolsonaro, ele já sabe disso, e se enrolou na bandeira da soberania. Quem abaixa a cabeça, disse o Lula na entrevista, pode não conseguir levantar de novo. O Lula faz uma aposta exacerbada, a meu juízo, no bom senso do Trump, né? Ele diz, se eu conseguir fazer o Trump rir, posso conseguir outras coisas. É preciso levar em conta que o personagem que está na Casa Branca hoje é absolutamente imprevisível e não se pode desprezar as suas idiosincrasias, né? E há um ponto fraco, a meu juízo, na entrevista. O ponto alto foi a insinuação do Lula de que o bolsonarismo ainda está espantando o Brasil com uma assombração fictícia, né? Ele falou, olha, eu não sou radical anti-americano. De fato não é. Se deu bem com o George Bush, se deu bem com o Obama, não há anti-americanismo no comportamento do Lula, perdão. Agora, tem um paradoxo, né? Porque com toda essa autoconfiança que exibiu durante a entrevista, o Lula acabou fornecendo matéria-prima para os seus adversários, né? Porque ele repete acertadamente, diga-se, que não há caminho alternativo para resolver essas crises que o Trump fabrica com o Irã, com a Venezuela, com a Cuba. Não há caminho alternativo senão o diálogo e o bom senso, né? Mas ele não deu uma palavra que pudesse ser compreendida como uma restrição dele, uma condenação ao autoritarismo que viceja nesses países, que inferniza a sociedade desses países, né? Isso, evidentemente, pode ser usado aqui pelos adversários. Mas foi uma entrevista, do ponto de vista do Lula, muito competente, realçou o que tinha que ser realçado, fez os acenos que precisava fazer para esse eleitor independente e tratou do Bolsonaro, não do Flávio Bolsonaro, como a insinuar que o adversário não é o Flávio Bolsonaro, continua sendo o Bolsonaro, aquele que o eleitor independente de centro, mais moderado, mandou para casa mais cedo em 2022. Esse foi o objetivo do Lula nessa entrevista, realçar esse aspecto. Ele tenta reativar o fator democrático que lhe deu a vitória lá atrás, em 2022, por pequena margem, Fabiola. O professor Schneider quer também comentar essa declaração aí de Lula no Washington Post e fazer uma pergunta também ao professor Trevisan. Vai lá, Schneider. Eu particularmente acho que Lula foi muito bem. Acho que ele deu alguns recados importantes, né? Primeiro, que ele é da conversa e da conversa pragmática. Então, assim, hoje o meu maior... o comércio do Brasil com a China é muito maior do que os Estados Unidos, mas eu quero todo mundo, né? Então, ele está mostrando moderação e está mostrando também que ele é uma pessoa pragmática em relação aos interesses do Brasil. E aí vem a segunda coisa. Somos pragmáticos, queremos conversar com todos, mas não somos subservientes. Então, ele conversa com o eleitor moderado, mas também conversa com o seu próprio eleitor, ao reafirmar a questão da soberania, né? Então, eu acho que ele foi bastante bem nessa entrevista, como também como foi bem também na visita ao Trump. E está pegando uma onda boa, né? Porque eu acho que, ao mesmo tempo, você tem Flávio Bolsonaro lidando com Master, etc. Então, ele estava fora, não precisou falar sobre o assunto e pega uma agenda boa aí pela frente. Agora, eu queria perguntar para o professor só uma coisa que eu acho interessante. Lula parece se dar muito bem com os candidatos, com os presidentes mais à direita nos Estados Unidos, né? Ele é muito próximo do George Bush, né? E agora conseguiu, de alguma forma, a gente sabe que Trump é uma pessoa
que a gente não pode dizer que... não pode apostar, né, nos seus sentimentos, mas de alguma forma conseguiu moderar também a relação dele com o Trump, né? Não parece interessante isso? Quer dizer, um presidente de esquerda se dá melhor com os presidentes americanos mais à direita? Olha, eu não sei, Alexandre, eu concordo bastante com você, né, de que ele foi muito hábil na entrevista. E eu acho que o Josias já achou o ponto, né? Comunicado fundamental para os americanos e para aquela quantia de brasileiros independentes é o mesmo. Não sou radical anti-americano. Esse é o tom que ele quer, né? Esse tom ele tem conseguido. Nós temos que lembrar, sabe? Eu acho que o José lembrou o passado com o Trump. Você perguntou do Trump, desculpe, o passado com o Bush, o próprio Obama. Lembram-se todos, né? O Obama falou: "This is the guy", né? Esse é o cara, né? Esse é o sujeito, né? O Obama expressou, né? Então, de alguma forma, o que o Lula sinaliza, né? A gente talvez devesse sempre lembrar as origens sindicais de Lula, sempre. Não sei, Josias, você estava falando, a cabeça funcionou mais para o passado, né? Vocês lembram o Lula, líder sindical, próximo da FLCO, a grande sindicalismo norte-americano? A gente tem que lembrar, né? A gente acha que o Lula fazia o papel exato nesse sentido, né? Lula não tinha uma visão anti-americana quando ele era só líder sindical, muito pelo contrário. Tem livros sobre isso, né? Então, quando você olha de alguma forma para a consistência, para a visão externa do Lula, você encontra uma visão que sabe, Josias e Alexandre, me corrijam se vocês acham, que é essencialmente multilateral. E eu acho que ele é tão multilateral que cabe até fazer aceno para o Trump. Os americanos agora votaram no Trump. Sabe o que é que me passa? O Lula é político. E como qualquer político, ele vai dormir e acorda pensando em voto, né? Pensando em viabilizar essas eleições. Então, nesse caso, não mexer com um eleitor de centro é comportável. O Lula sabe que pode fazer a pesquisa do jeito que quiser. Concordo inteiramente com o Josias. O problema não é o Flávio. O problema é o Bolsonaro. É 49 a 46. As pesquisas estão aí para quem quiser ver. Às vezes ela oscila para 48, para 47. É 1 ou 2%. Né? E um e outro, tanto Bolsonaro como Lula sabem que o maior inimigo é um e o outro, né? O Lula sabe o tamanho que tem Bolsonaro, Bolsonaro sabe o tamanho que tem Lula e sabem que não há liderança. Vamos repetir isso, vamos insistir nisso. Não há, é o problema que você estava apresentando antes. Não há liderança concreta. Eu gostei da expressão, hoje é boa, né? O programa está bom de expressões. O Josias disse, voto michuruca. Boa expressão, Josias. É exatamente isso, né? Sobra é Bolsonaro e Lula. Nesse contexto, talvez o recado dado pelo Washington Post é: Trump, você é imprevisível, mas tudo aquilo que o Richard Grenell fala com você vale. O que eu gostaria de chamar a atenção, meus amigos, para a ponderação de vocês, são as coincidências dessa visita do Lula. No dia da visita do Lula, a Câmara de Comércio Brasil-China divulgou no mesmo dia que entre 25 e 24 o investimento chinês no Brasil aumentou 45%. Mas, olha outra coincidência, no mesmo dia em que o presidente Lula estava entrando no Salão Oval, o porta-aviões Nimitz, americano, estava entrando na Baía da Guanabara para fazer um exercício que em 25 tinha sido cancelado. Opa! Quer dizer que, então, de algum modo, nós estamos entrando na Casa Branca, mas nós estamos deixando o porta-aviões entrar aqui para um exercício conjunto.
Nós saímos da fala para a ação concreta com os americanos. Os chineses perceberam. Eu acho que esse ponto tem que estar bem acentuado, né? Trump, Josias, é absolutamente imprevisível. Schneider concorda inteiramente. Mas ele não joga dinheiro fora. E nos dois sentidos. Nem no sentido comercial, os empresários americanos falaram: para aí, cara, são 10 décadas de negócios, bons negócios com o Brasil. Nós não vamos jogar isso tudo fora. Nem no sentido militar. Eu acho que, de alguma forma, isso a gente precisa relacionar. O que vocês acham? Eu acho interessante, professor, aqui, Trevisan. Ô, Josias, a gente está atrasado, eu vou chamar. Fabio, deixa eu só fazer o rolê aqui e já te chamo. Para quem está conosco no intervalo, para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a gente continua aqui tentando decifrar, né, as falas, as fotos, as postagens de Donald Trump, com o nosso tradutor de Trump aqui, que é o professor Leonardo Trevisan. Ele publicou imagens aí que dão a entender que, sei lá, pode vir um novo ataque ao Irã. Vamos entender melhor isso. Olá, professor Trevisan. Hoje, Trump publicou algumas imagens nas redes sociais com o mapa, né? Ali, uma publicação bem... Tem como a gente colocar aqui a imagem? Aí, ó. E várias setas ali com o Irã no meio, né? É uma publicação, uma imagem gerada por inteligência artificial, claro, mostra Trump. Depois tem uma outra imagem também, Trump sentado numa nave. Não sei se a gente tem aí, dá para descer as outras postagens que ele colocou. Ele fez uma outra publicação anterior, pois essa, primeiro com as setas em direção ao Irã, com o mapa dos Estados Unidos. E aí depois ele fez uma imagem gerada por inteligência artificial que mostra ele sentado e pressionando um botão vermelho. Não sei se descer a gente encontra isso. E aí as pessoas falam, será que ele está dando aí a entender que está preparando um novo ataque? O que significa isso, hein, professor? Aí, ó, essa outra imagem é a Space Force. Eu acho que o presidente Trump, ele efetivamente é muito, mas muito bom de mídia, né? Ele estava perdendo espaço bastante forte na mídia internacional toda, não é? De que o Irã estava avançando, que o Irã ocupava espaços. O presidente Trump, o presidente Putin vai visitar Xi Jinping daqui a 4 dias, né? Ele precisava voltar ao cenário, Fabíola. A ameaça ao Irã está posta. O que a gente precisa falar sobre Irã é que os navios chineses com petróleo estão passando em Hormuz. Ponto. Esse aspecto é essencial. Essa ideia de que ele vai cercar Irã, de que ele vai dizer, opa, eu existo. Os Estados Unidos estão numa situação muito delicada nesse contexto militar, no contexto iraniano. A China deixou muito claro de que joga, vamos dizer desta forma, não é? Ativamente no ataque nas relações diplomáticas dessa região. Os navios chineses continuam passando e os diplomatas dos países árabes moderados, eu estou falando de Bahrein, eu estou falando dos Emirados Árabes Unidos, muito ligado aos Estados Unidos, mas eu estou falando de Arábia Saudita e telefonemas de Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita para Xi Jinping. Todos eles estão indo para Pequim. Opa! Os Estados Unidos parecem ter meio de lado, né? E eu acho que, de algum modo, ele quis equilibrar o jogo com essas imagens, Fabíola, muito bem notado. E dá um receio, né? Porque a gente está aí aguardando. Aliás, para quem está acompanhando a série de reportagem da Patrícia Campos Melo no jornal Folha de São Paulo, assim, vale muito a pena a leitura. Aliás, tem uma chamada de uma reportagem hoje dela na nossa página do UOL também, a respeito de como as pessoas estão se virando no Irã. Até conversei com ela nesse final de semana, com a Patrícia. Ela em breve vai vir aqui conosco também falar um pouquinho do que ela está vivendo, mas é o primeiro jornal que leva um jornalista
para o Irã. Ela está lá acompanhando e acho que vale a pena também a leitura para mostrar de como está a situação do povo iraniano, sofrendo bastante com essa guerra. Obrigada, professor Trevisan. E, você é mais do que convidado para sexta-feira, nosso programa com plateia no Teatro YouTube, hein? Com certeza. Vou te mandar o convite agora. Tá bom, tá bem. Josias, eu queria só um segundo, Josias. Você concorda que, de uma forma, a diplomacia militar está funcionando, Josias, com os Estados Unidos? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Já havia um desejo da parte dos militares que isso voltasse a ficar azeitado, né? E agora o ambiente se tornou propício. Nós temos acordos, né, com as Forças Armadas brasileiras, com os Estados Unidos, eles têm grande interesse em manter esses acordos fluindo e o senhor tem toda a razão. Isso voltou a fluir.